Toda nação e grande império da história da humanidade sempre caiu não de fora para dentro, mas de dentro para fora, com o aumento da desigualdade, da exploração, do fanatismo, da ignorância e da repressão sexual. E nada melhor do que isso que atacar a educação e a cultura, e não à toa Donald Trump e Elon Musk vêm seguindo essa cartilha, acelerando o processo de idiotização dos americanos, como ele acaba de fazer agora ao começar o desmonte total do Departamento de Educação e propõe inclusive a sua extinção. E o que ele pretende com isso? Logicamente, tornar ainda mais inacessível a maioria dos americanos que dependem de serviços públicos, especialmente educação básica, não ter acesso a isso, em especial aquelas crianças que têm maior dificuldade, que têm certas deficiências e que com as atitudes do Trump, justificando que isso seria um celeiro de corrupção, como a gente sabe, para a extrema-direita, vira desculpa para tudo, apesar de sempre serem os governos mais corruptos que existem, e aí utilizou esse pretexto para criar um modelo de eugenia nos padrões mais ou menos do Adolf Hitler, de perseguição às minorias e também às pessoas com deficiência, utilizando o pretexto da educação, que vai gerar um sistema de alta exclusão. Afinal, assim como no Brasil, as periferias dos Estados Unidos têm as piores escolas. E essa verba que ele vende como se fosse coisa de corrupção, existia justamente para tentar minimamente equilibrar o acesso a uma educação de qualidade para essas comunidades mais carentes dos Estados Unidos, que daqui por diante vai ser ladeira abaixo. Consequentemente, o que ele pretende com isso? Ele pretende com isso, com a desculpa de acabar com a burocracia, instituir novamente a burocracia, que é simplesmente criar um sistema onde os ricos vão ter acesso à educação formal, consequentemente podendo ocupar os espaços formais dentro das instituições, serem juízes, serem promotores, serem cargos altamente remunerados, enquanto as pessoas de origem mais pobres, mesmo que capacitadas, mesmo que talentosas, nunca vão conseguir ascender socialmente, porque foi colocada essa barreira, tanto do ponto de vista educacional quanto cultural, criando impossibilidade delas acessarem o conhecimento e no futuro conseguirem ascender socialmente. Basicamente o que ele está fazendo é terminar de afundar de vez os Estados Unidos. Por quê? Porque ao abrir mão de talentos e cérebros, os Estados Unidos aceleram o seu processo de idiotização, que já foi acelerado inclusive com a globalização, como inclusive acaba de ser reconhecido pelo vice, o D.D. Vance, que admite que eles estão perdendo terreno, porque ao acharem que exportariam pura e simplesmente a força de trabalho e ficariam com a propriedade intelectual dos produtos, eles acabaram exportando o cérebro junto, e hoje países do sul global, como China, Índia, Rússia, Brasil, África do Sul, vão desenvolvendo suas próprias tecnologias e vão se tornando independentes sem precisarem mais dos Estados Unidos, que criavam aquela barreira de acesso à tecnologia e à informação para se darem bem e manterem sua dominação sobre os demais países. Portanto, bem-vindo à era dos idiotas nos Estados Unidos, que vão aprofundar cada vez mais a crise e provavelmente levar o país a uma grande divisão. Aliás, o próprio projeto deixa isso muito claro, a transferir a responsabilidade para os estados, ou seja, a educação nos Estados Unidos, diferente do que acontece no Brasil, onde existe um padrão para todo o país, para criar unidade na educação do país, virou cada um por si. Cada estado educa do jeito que quiser, da maneira que quiser, sem qualquer interferência do Estado, do governo central, para poder criar essa unidade nacional, promovendo assim mais e mais divisão, e é bem provável que os Estados Unidos sejam muito brevemente estados desunidos, com muitos estados, inclusive já existem alguns movimentos separatistas ocorrendo dentro do seio americano, que deve explodir não muito distante de uma futura guerra civil, que para gente como o Trump é uma maravilha. Afinal, enquanto as pessoas brigam entre si, esse pessoal, Trump, Elon Musk, passam a mão nos espólios, passam a mão em tudo que essas pessoas produziram ao longo da vida. E você, o que pensa a respeito dessa burocracia estadunidense a partir do Trump, que elege a burrice como método, que idiotiza a sua população, negando a ela acesso básico à educação e à cultura, mais ou menos naquele modelo que a gente estava vendo
do Bolsonaro, que em apenas 4 anos degringolou com a educação no Brasil, transformando a educação num grande antro de corrupção, onde a verba para investir nas escolas, investir nos alunos, nos professores, eram desviadas em propinas por pastores indicados pelo Jair Bolsonaro para transformar essa propina em barras de ouro e evadir com esse dinheiro para fora do país, provavelmente para sustentar alguns filhos que de repente se dizem perseguidos e estão vivendo vida de luxo nos Estados Unidos. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e lembre-se, era uma vez o Império Americano, é questão de tempo. Nós imaginávamos que levariam pelo menos uns 50 anos para acontecer a derrocada final do Império Americano, mas parece que Trump está decidido de, no seu próprio mandato, transformar os Estados Unidos, que foi a grande potência do século passado, em um país qualquer, dividido e corrompido pela ignorância. Quem viver, verá.